Bem-vindos a mais um programa Seguro Sem Mistério. Eu sou Júlia Sena e esse é o nosso ponto de encontro para falarmos sobre o mundo do seguro de forma simples, objetiva e estratégica. O Seguro Sem Mistério, no ar há 20 anos pelo canal 20 da NET do Rio Grande do Sul, conta com patrocínio master da Icatu e da Rio Grande Seguros e Previdência. Além, é claro, do apoio de grandes marcas que acreditam no nosso propósito de agregar e comunicar para o mercado de seguros, essas marcas que vocês vão ver ao longo aqui do nosso episódio. Estamos em São Paulo, no estúdio do Seguro Sem Mistério, para uma conversa sobre direito securitário, transformação digital, experiência do cliente, inovação, regulamentação e os novos desafios estratégicos do mercado de seguros, em específico aí das seguradoras. Estamos recebendo aqui a doutora Adriana Ramos, ela que é sócia e fundadora da Ramos Advogados. Seja muito bem-vinda, doutora Adriana. Eu que agradeço a oportunidade. E também a doutora Suelen Paranhos, ela que é sócia da Ramos Advogados. Seja muito bem-vinda, Suelen. Segunda vez aqui já com a gente. Muito obrigada pela confiança de novo, Ju. É um prazer estar aqui. Mas a doutora Suelen também tem várias coisas legais aqui para nos falar hoje na segunda participação dela aqui no Seguro Sem Mistério. Doutora Adriana, vamos começar contigo? Pode ser. A Ramos Advogados completou aí recentemente 2 décadas de atuação, tá certo? Certo. Olha aí, é bastante tempo ajudando o mercado. Como que você, quando você olha para trás, doutora Adriana, o que mais te orgulha nessa trajetória? O que mais me orgulha nessa trajetória é a experiência desses anos todos, né? Vendo a transformação do mercado e principalmente percebendo que o escritório acompanhou todas essas transformações de maneira efetiva, possibilitando atender os seus clientes da melhor maneira possível, sempre com resultados muito exitosos. Doutora, o escritório nasceu com foco no direito empresarial e ao longo do tempo foi ampliando esses focos estratégicos, né? Como que foi essa transformação? Essa transformação aconteceu em 2004, quando no Rio Grande do Sul vigia no governo Olívio Dutra. Era um pouquinho antes ainda do governo, mas a ação especificamente aconteceu em 2004. Então, é uma ação judicial que foi proposta por uma entidade de classe, porque havia um decreto no estado do Rio Grande do Sul que permitia aos servidores públicos estaduais cancelarem empréstimos consignados. Então, nós fomos contratados à época por uma instituição financeira e por uma entidade de classe para fazermos uma ação objetivando derrubar, então, essa legislação que tinha, na realidade, uma insegurança jurídica absurda, né? E nós fizemos, então, essa ação distribuída, foi deferida a tutela antecipada, o que foi um grande êxito, porque possibilitou seguir cobrando empréstimos que estavam contratados. E depois esse decreto foi revogado através do julgamento dessa ação. Então, foi um momento muito importante. A partir dela, nós tivemos essa aproximação, então, com CEOs, né, de instituições financeiras e iniciamos, então, esse segmento especificamente no escritório. Como atualmente as instituições financeiras ou elas têm uma seguradora dentro do grupo ou elas têm uma parceria efetiva com alguma seguradora para atendê-las, terminou que a gente passou a atender também seguradoras. Então, foi uma coisa meio que natural, assim, do bancário para o seguro numa sucessão legítima, digamos assim, em razão dessas parcerias havindas dentro do mercado. E tem similaridades entre esses dois mercados, doutora? Muitas. Inclusive, por exemplo, no seguro prestamista, que é um seguro que garante uma operação bancária, quando ele é desconstituído, ele atinge tanto a instituição financeira quanto a seguradora. Então, sempre existem essas correlações. E, principalmente, atualmente, com essa questão da jornada do cliente única, onde é contratado um determinado produto e, na mesma jornada, também é contratado um seguro, muitas vezes vinculado a alguma especificidade, né? Por exemplo, eu compro uma viagem e já contrato um seguro saúde. Então, existem questões que são afeitas a ambas as coisas, né? E terminam entrando mais ou menos dentro dessa mesma seara. Doutora, a Ramos é reconhecida, né, por unir estratégia, gestão e também eficiência. Como que é essa cultura no dia a dia do escritório? Essa cultura é um desafio diário. É um desafio diário porque nós estamos constantemente investindo nas pessoas, né? Sabemos que sem uma equipe engajada não teríamos nada. Então, a gente tem esse desenvolvimento feito através de eventos de cultura, feito através de
corresponsabilização, autorresponsabilidade de cada advogado que trabalha conosco, né? Sempre visando atender bem ao cliente final, porque ele é a razão da existência da Ramos Advogados. Então, se eu não entregar um bom serviço lá no final, eu não terei clientes. Então, deixar que essa cultura se espalhe para as pessoas que integram a Ramos Advogados é o nosso maior desafio. E Suelen, como que isso que a doutora está trazendo aqui para a gente se traduz na prática, na vivência do escritório? É a nossa rotina, é natural, tá, Júlia? Essa questão da cultura, né, da Ramos foi uma das coisas que mais me fascinou quando eu entrei na Ramos, aí completei agora 1 ano de Ramos, né? E essa questão da cultura, ela é realmente algo que é vivida, tá? Ele é natural. A gente tem um processo extremamente humanizado. A gente tem... E até acho que eu comentei isso no primeiro episódio ali, né? A gente tem... A maior prova de que a gente tem uma cultura de uma equipe engajada é o fato de que tem pessoas que saem e voltam, né? A gente tem os bons e velhos, bons filhos que a casa tornam, né? E essa é a cultura da Ramos, a gente preza pela excelência. A gente tem esse bom atendimento ao cliente, não é em vão que a gente tem um cliente fiel aí, um dos nossos principais aos 20 anos, né? Que nos acompanham desde a fundação do escritório aí, né, doutora? Isso é para poucos, hein? Clientes que vêm desde a fundação. Fidelização. Fidelização, que eu acho que tem toda essa relação aí. Sim, eu digo que é para poucos num mercado que a gente sabe que é extremamente competitivo, né, doutora? Exato, é um mercado muito competitivo, né? O direito judicial, especificamente, para as instituições financeiras, ele tem uma concorrência muito grande e, para se manter representando essas instituições financeiras, o êxito é fundamental. Então, mensalmente, nós fazemos entregas, né, demonstrando o êxito da carteira em âmbito nacional. Então, em cada uma das zonas, como que funciona isso, como que estão atuando, porque existem peculiaridades de acordo com o tribunal, mas manter esse êxito alto é uma responsabilidade muito grande. E nos orgulha muito saber que nós conseguimos fidelizar os clientes por entregar bons resultados. E, doutora, uma curiosidade. Sempre que eu vejo mulheres fortes, né, mulheres líderes, assim como vocês que estão aqui na minha frente, eu sempre tenho essa curiosidade. Como é que é o papel da mulher líder nesse mercado? Esse mercado jurídico, especificamente, é um mercado que, a início, ele era mesmo masculino, né? Se a gente olhar os filmes, aí, Hollywood, as mulheres entraram não faz tanto tempo assim, faz poucas décadas. Né? Mas no Brasil, especificamente, existem dados que mostram que, atualmente, tem mais mulheres advogadas do que homens. E também dados que mostram que no judiciário também nós temos uma quantidade maior de juízas do que de juízes. Mas mesmo assim, mesmo diante disso, ainda temos sim uma certa dificuldade, não de chegar, né, a fazer o trabalho, a desenvolver, mas a representatividade muitas vezes ainda ela é complexa para a mulher. Né? A própria ministra Carmen Lúcia, agora há poucos dias, falou sobre isso. Né? Maravilhosa. Né? Exatamente, ela falou sobre isso, que mesmo ela sendo ministra do STF, atualmente a única mulher, ela sente pessoalmente essa situação, né? Por ela ser mulher, essa discriminação por ela ser mulher. Qual que é a tua visão sobre isso, doutora Suelen? Eu estava aqui refletindo e pensando na equipe como um todo, né? E acho que de uma forma bem natural... A Ramos talvez não tenha percebido, né? Eu tenho para mim que 70% do escritório é composto por mulheres advogadas, doutora. Não só dentro do mercado, mas dentro ali da nossa equipe mesmo. Acho que 70% para mais são mulheres, né? E acho que o mais legal disso tudo é que dentro da nossa estrutura, ali, do nosso próprio ecossistema, isso é natural. As pessoas ali entram por mérito, né? Funciona por meritocracia. Então, não há essa distinção, né, de gêneros, assim, o que demonstra toda a capacidade e inteligência natural feminina, né?
Então, acho que acompanho aí o pensamento da doutora Adriana e só quis trazer essa contribuição aí. Maravilhosa. Mulheres vão dominar o mundo. Dr. Paulo Ramos, que nos desculpe. Que não esteja nos ouvindo nesse momento. Que se alia a nós, né, Júlia? Se alia a nós. Não, brincadeiras à parte. Meninas, hoje a gente está gravando aqui no estúdio de São Paulo. As meninas que também são gaúchas, assim como eu, estão aqui em terras paulistanas ou paulistas? Paulistanas, né, Felipe? Aos paulistas ali me corrigindo. E também estão com a gente aqui, vieram do Sul, né? Mas amanhã a gente vai estar juntas num evento do JRS com o Grupo Exalt, o Thunder Summit. E essas moças serão palestrantes, né? De um quadro muito especial ali que vai falar, ó, elas vão falar sobre o tema O Futuro do Mercado Segurador, Regulação, Tecnologia e Experiência do Cliente. Doutora, por que esse debate se torna tão urgente agora em 2026? Olha, esse debate tem ocupado grande parte dos meus dias. O que acontece? Exatamente nesse nicho de mercado que nós atuamos, que é o contencioso massificado, a tecnologia ela já não é mais um diferencial para os escritórios de advocacia, ela é uma obrigação, né? Ou nós vamos implementar tecnologia dentro do escritório ou nós não teremos condições de atender a esses clientes. Por quê? Porque hoje a busca por subsídios, por exemplo, junto a uma seguradora ou junto a um banco, ela é realizada dentro de um sistema. A distribuição de processos ela é realizada dentro de um sistema, ou seja, nada funciona mais como outrora, né? Precisamos entender que esse mercado novo veio para ficar e vai mudar cada vez mais se nós não estivermos cientes disso e buscando a inovação. Efetivamente não teremos condições de permanecer nesse nicho de mercado. E doutora Suelen, esse momento que o setor vive, ele apresenta mais risco ou oportunidade na tua visão? Eu sou um copinho meio cheio, oportunidade. Eu vejo como muito mais oportunidade. Eu acho que a gente tem aí diversos produtos para a gente se aliar, diversas plataformas para a gente se aliar. Eu vejo, sem sombra de dúvidas, inovação e tecnologia como aliados, como oportunidade, como qualificação e como inclusão, né? Eu vejo que a inteligência artificial, por exemplo, vem para agregar, vem para tornar mais eficaz as teses e todas as questões intelectuais das pessoas. De maneira alguma nós somos substituíveis. Júlia, eu sou uma apaixonada pelo tema. Se tu deixar, eu vou ficar desenvolvendo aqui essa resposta até não poder mais. Su, existe um mito, não sei se é mito, tu que vai me dizer, a opinião de vocês é que vai me dizer, de que o mercado de seguros talvez seja ainda conservador. Isso ainda se reflete nos dias de hoje? Mito. Mito, né? Acho que essa crença já caiu por terra. A gente hoje vive tecnologia e inovação dentro do mercado securitário, sem sombra de dúvidas. Quem acha que o mercado ainda é totalmente engessado e ditado única e exclusivamente pelas normas regulatórias mais severas, ficou para trás. Quem bate nessa tecla não está mais acompanhando o mercado, não está dentro do mercado. A gente tem insurtechs, a gente tem as startups, a gente tem muitos parceiros e muito aliados que hoje são o caminho, são hoje, não são mais o futuro. Então, eu acho que sim, é um aliado e que tem muita oportunidade. Sempre que eu estou à frente, né, de especialistas como vocês, eu tenho que perguntar da nova lei do seguro, que já não é mais tão nova assim, né? Já fez o quê? Vai fazer agora alguns bons meses já. Doutora, muda alguma coisa com a nova lei do seguro? Eu acho que a nova lei de seguros ela veio mesmo para regulamentar aquilo que já estava acontecendo no judiciário, né? Então, a partir dessa jurisprudência que começou a trazer cada vez mais a aplicação do Código do Consumidor às transações ocorridas entre segurador e segurado, a lei ela vem atendendo a mesma base principiológica. Ela entra efetivamente na defesa do interesse do consumidor, que é um consumidor muitas vezes fragilizado, né? E para entender se efetivamente ele compreendeu o que ele estava contratando. Então, essa legislação, na minha opinião, ela veio regulamentar aquilo que já estava acontecendo. Perfeito. E o consumidor, ele mudou muito o seu comportamento nos últimos anos?
ele mudou muito o seu comportamento. Por exemplo, no seguro, a gente vê essa mudança claramente, né? Hoje, a segunda maior venda de seguros, se a gente for dividir em parcelas de mercado, é o mobile, né? Que é aquela venda realizada dentro da jornada do cliente. Da mesma jornada do cliente, eu termino colocando junto também a prestação de serviços do seguro. Então, é necessário a gente olhar para isso e compreender que isso é um movimento sem volta, né? Então, o consumidor ele precisa compreender o que ele está contratando, a seguradora precisa dar transparência a essa contratação, especificamente daquilo que é necessário que o consumidor compreenda, e se isso não ocorrer, nós teremos problemas. Ela precisa estar ciente desses riscos. Sim. Doutora Suelen, pegando esse gancho que a doutora Adriana nos trouxe aqui, a experiência do cliente, ela passou também a ser uma exigência, né, uma questão jurídica e regulatória? Ela passa a ser a cara do negócio, né? Eu acho que o cliente passou a ser o centro do negócio. E aí tem algo muito interessante, no outro episódio eu falei que a nova lei do seguro era uma nova velha, né? Eu continuo achando que ela é uma nova velha, em que pese ela traga... Um corte, inclusive, que deu muito certo nas redes sociais. Continuo achando. Mas eu acho que ela traz muito, e pegando o gancho ali da doutora Adriana, né? A questão da transparência, né, Júlia? Acho que essa é a principal tecla aí que a gente precisa bater. E que a gente tem vários paradoxos aí, né? A gente vem discutindo isso, eu e a doutora Adriana, que ao mesmo tempo em que a gente tem essa facilidade de contratação e esse produto tão mais acessível para o consumidor, a gente tem o paradoxo desse dever de transparência que a gente não tem muito como ofertar ao mesmo tempo, na mesma velocidade com que a gente está oferecendo o produto, né? Sim. Então, acho que sim. Acho que sim. Não seria, no caso, não seria somente informar, é preciso também garantir que o consumidor entenda. Exatamente. Então, e a gente vinha discutindo, eu e a doutora Adriana, no avião, o furto, né? Por exemplo, trazendo um exemplo aqui. A gente contrata lá, e eu já tive na minha vida pessoal um episódio de furto de telefone que foi traumático. Sim. Né? E aí, quando eu conto o episódio do furto, eu jamais vou me pegar pensando assim, mas foi um furto simples ou um furto qualificado? E eu sou uma advogada, né? Então, essa questão dessa diferenciação, dessa clareza. E ali, quando eu fui furtada, eu não era advogada. Eu não era uma securitária. Eu era uma consumidora. Eu estava num papel super vulnerável, né? Então, o quanto, por mais que se tenha essa informação, é necessário que, às vezes, ela esteja literalmente desenhada através de um símbolo, através de um desenho, de um gráfico, né? Mas que ela seja efetivamente muito clara, né? Acho que é por aí. Pegando esse gancho, uma coisa que me vem à mente também, doutora Adriana, é ao mesmo tempo que, ok, é preciso informar de uma maneira que o outro lado compreenda, mas também cuidar, muitas vezes, com o excesso de informação, porque a gente tem contratos, né? Não vou dizer aqui que é o caso do seguro, mas, de maneira geral, a gente se depara com contratos que são gigantescos, em que a pessoa é de difícil compreensão, né, doutora? Vamos dizer assim. Na prática, isso não pode aumentar um risco jurídico, por exemplo? Na realidade, o mercado de seguro é um mercado muito regulado, né? Então, as condições gerais do seguro, elas precisam atender a todo aquele regramento determinado pela SUSEP. Então, muitas vezes se tem lá condições gerais de 100 páginas. Né? Evidentemente, o consumidor não vai ler essas 100 páginas. Né? O que nós precisamos, então, fazer? Nós precisamos fazer um extrato analítico, especificamente daquilo que o segurado está contratando, demonstrando de forma bem clara, com transparência, o que está coberto e o que não está coberto e por que não está coberto. Né? E o segurado, ele precisa ler isso e compreender o que está acontecendo. Então, a gente tem visto muito no mercado, né, uma forma de comunicação efetiva com o consumidor, com o segurado, que é o visual law. Né? Permitindo, então, que, como a Suelen disse, se utilize de figuras, se utilize de uma clareza mais específica, mais objetiva, menos juridiquês, como se diz, para que o segurado possa, então, ter a compreensão necessária e efetivamente contratar aquilo que ele quer, e não
simplesmente ir clicando sem saber exatamente o que está contratando. E, doutora, hoje quais são os maiores erros de comunicação que podem gerar uma judicialização nos contratos de seguro? É falta de transparência. Para mim, esse é o maior problema que existe hoje no mercado. Por exemplo, esse exemplo que a Suelen deu, né? Nesse exemplo, eu acredito que ela estivesse falando da exclusão do furto simples. Só que não há uma transparência que o segurado não sabe o que é furto simples. Ela mesma disse que, como advogada, não sabia se era furto simples ou qualificado, né? Então, se isso não estiver muito claro, com transparência, dentro da documentação que ele está recebendo, onde ele sabe que está contratando algo que ele possa precisar, ou não estar contratando algo que ele possa precisar, então esse contrato não foi suficiente para que esse cliente compreendesse a íntegra, exatamente, da contratação. Doutora, me permite, mas aqui meu papel também é aproveitar que vocês especialistas estão aqui, para o nosso telespectador que vai estar nos assistindo, a diferença entre furto simples e furto qualificado. O furto simples ocorre quando passa alguém correndo, por exemplo. Eu deixo o meu celular em cima de uma mesa, tá? Eu não estou olhando para ele. Mas passa alguém correndo e leva esse celular. Eu não percebo que levaram esse celular. Ele estava do lado na mesa e eu não percebi. O furto qualificado, ao contrário, o celular está aqui do lado, está aqui em cima da mesa. Eu estou com a minha mão nele. Vem alguém e tira. Eu percebo na hora que existe, entende? Alguma extração. Então, isso seria o furto qualificado. Eu vou aproveitar o gancho e deixar todo mundo tranquilo de que foi furto simples, não foi furto qualificado, não houve grave ameaça, estava tudo certo. Menos mal, né, doutora? Tudo certo. A gente aproveita que estamos aqui com especialistas, né, e Seguro Sem Mistério serve para isso também, para a gente trazer aí algumas explicações sobre alguns temas que às vezes são mais jurídicos mesmo, né, se a própria doutora Suelen se pegou pensando se era simples ou se era qualificado, que dirá a nós, né, que aí não temos todo o conhecimento que vocês têm. Ainda nesse campo do jurídico, né, que a gente traz aí para o mercado securitário, doutora, existe hoje um desafio, talvez, de aproximar o jurídico da experiência do cliente? Existe. O maior desafio que eu entendo hoje de aproximar, então, o jurídico dessa experiência do cliente é o marketing, né? O marketing precisa estar aliado à proposta efetiva do que está sendo contratado e exatamente do que consta no contrato. Porque, senão, eu termino tendo um marketing mostrando que eu tenho, então, um seguro residencial que protege a minha casa contra tudo e contra todos, e na hora que eu vou, então, tive algum problema na minha casa, vou, então, fazer uso desse seguro e descubro que existem essa, aquela ou aquela outra exclusão. E isso me gera uma insatisfação, isso gera um dano reputacional para a seguradora, nunca mais vou contratar essa seguradora, na melhor das hipóteses, eu não ajuizei uma ação, mas eu já digo, nunca mais vou contratar essa seguradora. E o que é pior, funciona também no boca a boca. Eu vou dizer para os meus amigos, meus parentes, olha, não contrata aquela seguradora porque ela não é séria. Então, assim, existem danos que são financeiros, mas existem danos que são reputacionais e que terminam também tendo, né, um impacto financeiro. Sim. Doutora Suelen, nesse sentido, a gente fica perceptível, né, a importância de ter ali o jurídico amparando desde o momento, por exemplo, do marketing, desde o momento da concepção de um produto. Não, com certeza. Eles têm que ser melhores amigos, têm que andar de mãos dadas. Esse próprio exemplo da doutora Adriana aí do seguro residencial, né? Como é que, quando eu penso em seguro residencial, eu, Suelen, penso numa propaganda de uma casa, né? De uma casa nova, uma família entrando numa casa nova, né? E sendo ofertado um seguro total da minha casa nova. E aí eu vejo, assim, aquela propaganda daquela pessoa entrando naquela casa nova, por exemplo, e por mais que eu seja copinho meio cheio, eu vejo que aquela casa já tinha um vazamento antes da contratação daquele seguro. E a propaganda não vai dizer, né? Hoje, o seu seguro é total a partir do momento da compra da sua casa, ou de tudo aquilo que acontecer desde o momento da sua posse, da sua entrada no novo lar. Isso seria possível, isso seria viável, né? Então, eu acho que a forma de comunicação
da propaganda, da venda do produto, ela tem que ser a melhor amiga do jurídico, né? Ela teria a mesma eficácia e traria exatamente o produto que vai ser entregue se ela viesse dessa forma. A sua casa nova, a partir do momento da sua entrada, tudo o que acontecer nela estará garantido pela seguradora X, né? Eu acho que teria como mecanismos aí de serem boas aliadas e eu acredito muito nisso. E, doutora Suelen, na tua opinião, o mercado está preparado para toda essa transformação que a gente está conversando aqui? Sim. Eu acho que o mercado hoje ele é um mercado extremamente atualizado. Eu tenho a certeza de que tem muita informação, de que tem muito evento, tem muito encontro, de que o mercado segurador é um mercado inquieto, as pessoas buscam informação. Prova disso é de que a gente vai ter uma casa cheia amanhã, né? Todo e qualquer evento que seja de direito securitário ou especificamente de seguro sempre está lotado. Então, eu tenho a certeza de que o mercado está sim preparado e se preparando para todas essas inovações, todo esse crescimento e esse casamento entre jurídico e marketing. Acho que ele é um sonho que eu não sonho sozinha. Vamos falar um pouquinho de Open Insurance? Vamos lá. O que esse conceito, para quem vai estar nos assistindo, significa, doutora Sueli? Tu ser o teu centro. Ai, doutora, quer falar? Vai, doutora. Significa que os dados são do cliente. Então, numa plataforma eletrônica, o cliente pode, a qualquer momento, durante o seu seguro, fazer a portabilidade deste seguro de uma seguradora para outra seguradora. Ou seja, a fidelização do cliente não acontece dentro do prazo contratual. Ele contratou um seguro por um determinado período, mas ele ficou 6 meses com aquele seguro e entendeu que ele deveria fazer uma portabilidade daquele seguro para outra seguradora. Por quê? Porque a outra seguradora tinha benefícios que essa seguradora originária não tinha. Então, ele utiliza desta ferramenta para portar o seu seguro para essa outra seguradora. Isso muda, né, doutora, completamente a relação entre seguradora e consumidor? Completamente, porque a partir da situação de que os dados e o contrato é do cliente, não é mais da seguradora, antigamente se tinha aquelas situações muito comuns que a pessoa tinha um seguro a vida inteira, né, numa determinada seguradora. Desde que contratou lá aos 40 anos, por exemplo, até a sua morte aos 80. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia, através dessa ferramenta, a gente pode, a qualquer tempo, fazer essa portabilidade. Então, o que é necessário? É necessário que as seguradoras ofereçam condições para que esse cliente efetivamente queira ficar naquela seguradora, para que esse cliente seja fidelizado naquela seguradora. O que é isso, né? É oferecendo benefícios, muitas vezes até fora do escopo contratual, por exemplo, um seguro de veículo que oferece uma prestação de serviços para a casa, né, efetivamente da pessoa, um hidráulico, um atendimento hidráulico, um atendimento de um técnico eletricista, enfim, são condições, né, um preço de mercado adequado, porque daqui a pouco ele pode portar para uma outra seguradora com o mesmo prêmio, pagando muito menos, né? O prêmio, eu digo ao contrário, né? Com um prêmio que ele pague menos e tenha a mesma cobertura. Então, são questões que realmente fazem diferença para o segurado e, por isso, com essa ferramenta, ele pode procurar o que é melhor para ele. Doutora, vamos trazer um exemplo aqui que é comum a todo mundo. Por exemplo, o caso do Nubank, né? Uhum. Que daí une os dois mundos de vocês, por exemplo, da Ramos Advogado. Une o bancário e une o de seguros também. Porque contratar um seguro no Nubank, a gente sabe, é muito fácil atualmente para qualquer um que tem ali, seja correntista, enfim, tem o cartão. O que essa empresa, o Nubank no caso, ou outras empresas parecidas, entendeu antes do mercado? Na realidade, o Nubank traz algo que já está sendo visto no mercado, né? No início eu falei, né? Instituições financeiras terminam ou por ter uma seguradora no grupo ou por fazer uma grande parceria com uma seguradora, né? Então, o Nubank, o que ele fez? Bom, eu tenho um número de clientes imenso. O que eu vou fazer? Eu vou agregar mais um produto que vai me trazer rentabilidade e, além de me trazer rentabilidade, vai prestar um serviço de qualidade para o meu cliente. Então, é isso. Eu consigo alavancar vendas
eu consigo melhorar minha margem de lucro, considerando que o banco e a seguradora estão dentro do mesmo grupo, e além disso eu consigo atender melhor ao meu cliente. Então, termina sendo uma alavanca de vendas que me traz mais resultado. E eu acho, complementando a fala da doutora, porque eu sou uma apaixonada por esse produto da Nubank, porque eu acho que ele consegue atingir, doutora, um público que antigamente não chegava no seguro, né? Então, assim, aquele público de pessoas mais simples, que simplesmente estão manuseando o seu aplicativo e que veem que por R$ 1,45 ele pode ter um seguro de vida ali. Que o seguro não é mais um produto inacessível. Eu acho que essa plataforma da Nubank, ela trouxe essa maior acessibilidade para um público bem mais amplo, assim, né? Então... Isso que a Suelen traz é muito importante, a gente vê isso em dados, né? Porque as seguradoras vêm crescendo na média de mais de 10% ao ano, né, a fatia do mercado segurador. Então, isso mostra aquela tua pergunta do início, né? É uma oportunidade ou é um risco? Isso mostra claramente que alavanca vendas, né? Que é uma oportunidade. Bom, mas existe um risco agregado? Existe um risco agregado. E daí nós precisamos mitigar esse risco com responsabilidade jurídica. Perfeito. E existem outros exemplos, doutora, que a gente poderia dar para além do Nubank também? De outras empresas? Por exemplo, eu posso comprar eu não entendi o que tu perguntou. Seria de outras instituições financeiras que têm o seguro acoplado? Ou alguma outra instituição, que pode não ser financeira também, que tem feito alguma diferença para tornar mais acessível, vamos dizer assim? Quer falar, Sueli? Posso? A gente tem a Porto Seguro aí, inovando, né, com o aplicativo, dentro de toda uma linha que a doutora Adriana acabou falando na explanação dela. A Porto Seguro tem, para quem contrata o seguro automóvel, né, dentro do aplicativo, tu tem tanto todos os serviços oferecidos, tu tem o acesso pelo aplicativo da Porto, então tu pode chamar o teu guincho por ali, tu pode chamar a tua assistência para quando fura o pneu do carro, que foi a que eu jamais usei na vida inteira, foi a que eu mais usei, foi essa, confesso. Tu pode pegar a segunda via da tua fatura por ali, e tu tem esse plus, né, de ter toda uma assistência residencial em que pese o teu produto contratado tenha sido o de automóvel. Então, eu acho que a Porto Seguro também foi uma grande inovadora. Acho que cabe aí dentro de um exemplo de seguradora inovando. A gente tem... A Porto que também tem um banco, né? A Porto que também tem um banco, então... é verdade. Ali aí as duas... Seguindo o raciocínio da doutora, né? Exatamente. Exemplo. Exatamente. E a gente tem aí internacionalmente também ali um case da Lemonade, né? E temos a Ping também aí, né? Que é uma das maiores seguradoras mundiais aí, que entendeu que o seguro poderia montar todo um ecossistema próprio, tanto financeiro, se aliando de novo à questão bancária, como é um casamento aliado esse, né, Júlia? E então a gente tem a Ping aí, que é uma das maiores seguradoras mundiais, que entendeu exatamente isso, que o seguro não era só um produto, ele tinha que fazer parte de um ecossistema como um todo, e tem aí uma potência mundial, né? E tem a Lemonade, então, que traz... Se quer falar da Lemonade um pouquinho, doutora? Tem o Booking, né? Tem o Booking, com a Allianz ali, né? Exato, que se contrata, então, uma viagem e, na mesma jornada do cliente, quando eu estou fazendo essa contratação digital, em seguida já me aparece a possibilidade de contratar um seguro-saúde, um seguro-viagem. Então, tudo isso eu faço com poucos cliques, sem sair em momento algum para entrar em outro local. Eu faço tudo dentro da mesma jornada. E diante desses exemplos, doutoras, na opinião de vocês, o que diferencia essas empresas que vão prosperar cada vez mais para aquelas que talvez fiquem para trás? Primeiro, na minha opinião, a diferença está em inovação com responsabilidade, né? Então, cada dia mais se fala a respeito da inteligência artificial e do que será necessário para que nós tenhamos essa ferramenta maravilhosa sendo usada com responsabilidade, né? Esse, para mim, é o primeiro ponto. O segundo ponto é realmente na questão de compreender a necessidade de maior transparência para o cliente. O cliente precisa saber o que ele está contratando, porque se ele não souber, ele vai estar incidindo, então, em um vício de consentimento. E esse vício de consentimento ele pode gerar um agravamento de risco que representa um grande problema financeiro para as seguradoras, porque além de ter a obrigatoriedade
de cumprir aquela pólice, embora a seguradora entenda que tem determinado risco excluído, isso termina sendo afastado judicialmente, e ainda é agravado pela situação de condenações em dano moral. Então, além de eu cumprir aquilo que eu entendia que eu não precisava cumprir porque estava excluído, mas o cliente não entendeu, face à ausência de transparência, eu ainda vou ter que pagar danos morais, eu ainda vou ter que pagar honorários, eu ainda vou ter que pagar custas. Então, eu ainda vou ter que ter advogados para fazer isso. Além de eu pagar a sucumbência do advogado da parte contrária, eu vou ter o meu advogado para fazer defesa, eu vou ter todo o departamento para isso. Então, assim, essa ação preditiva das companhias seguradoras é o que fará a diferença no futuro delas. Legal. E, doutora Suelen, que conselho tu daria, né, para executivos de seguradoras, corretores de seguros, que querem se manter relevantes nesse cenário? Eu vou te dar, Júlia, a mesma resposta que eu dei semana passada na B2L, num evento de inovação e tecnologia também. Inovem. Exatamente o mesmo conselho. Inovem. Se atualizem, confiem nas ferramentas. Elas não foram criadas do nada, elas não estão disponíveis para a gente por aventureiros. Elas são hoje a base dos negócios, né? Elas não são mais o futuro. Inovem, confiem e tenham fé. Vai ficar cada vez melhor, nosso mercado só tem a crescer. Então é isso, inovem. Olha aí que legal, doutora Adriana, doutora Suelen, quando o tema e as entrevistadas são boas, passa muito rápido aqui a nossa gravação do Seguro Sem Mistério, mas a gente tem um quadro final aqui que a gente faz, que é algumas perguntas rápidas que eu vou fazer para vocês e vocês nos respondem com o que vier à mente. Pode ser, doutora? Pode ser. Vamos começar com a doutora Adriana. Inovação no mercado segurador é? Futuro. Doutora Suelen, o maior desafio jurídico do setor hoje? Vencer o segurez e o juridiquês. Doutora Adriana, experiência do cliente significa? Prestação de serviços continuada. Doutora Suelen, tecnologia sem estratégia é? Risco. Doutora Adriana, o futuro do seguro será? O futuro do seguro será brilhante, né? A contar aí é só uma palavra. Esqueci. Não, pode ser uma frase também, não tem problema. A contar com o crescimento que o mercado vem tendo e a quantidade de pessoas que não tinham acesso ao seguro, o quantitativo populacional no Brasil que nunca contratou um seguro é muito grande. Então, existe um mercado inexplorado, que está aí, como o Nubank entrou e conseguiu explorar muito bem esse mercado, né, na parte bancária. Nós acreditamos que, pelo que temos visto, né, em todas, até a Suelen citou aqui a B2L, né, uma grande feira de tecnologia que nós fomos agora, na semana passada, no Rio de Janeiro, onde a gente vê claramente assim, um mercado se transformando em muitas áreas, né? E no seguro, como existe ainda uma margem de consumidores não explorada, que não conhece o seguro, que não sabe os benefícios do seguro, então eu acredito que o futuro é um futuro brilhante de crescimento e evolução. Agora eu vou fazer uma que eu vou querer fazer para as duas. Vamos começar com a doutora Suelen. Uma palavra que define a Ramos Advogados hoje. Não precisa ser uma palavra, pode ser até um conceito. Fidelidade. Doutora Adriana, o que define a Ramos Advogados hoje? Responsabilidade. Olha aí, certeiras. Meninas, foi um prazer receber vocês aqui. Agora, como a gente brinca aqui no Seguro Sem Mistério, vamos começar com a doutora Adriana. Um recadinho para quem nos assistiu para a Câmera da Verdade aqui, doutora, quem nos assistiu até aqui nesse Seguro Sem Mistério, tão importante que a gente falou de temas de tanta relevância para o nosso setor. Eu agradeço muito essa oportunidade de participar e de poder trazer alguns elementos que possam contribuir com esse mercado segurador, para que no futuro nós tenhamos cada vez mais operações reguladas, transparentes e com responsabilidade. Doutora Suelen, contigo agora. Foi um prazer estar de novo no Seguro Sem Mistério, poder trazer aqui as minhas ideias e ideologias, dividir um pouquinho dos meus pensamentos e estou ansiosa para falar mais amanhã.
olha aí. Aliás, me perguntaram se ia ter transmissão, né? A doutora me perguntou hoje também, outras pessoas já perguntaram. A gente disse, olha, o Thunder Summit é um evento realmente para um público seleto. Então, assim, quem não vai estar lá vai perder, mas também as outras pessoas que dessa vez não puderam participar vão poder continuar acompanhando os conteúdos da Ramos Advogados também, que a gente sempre solta lá no JRS Portal. E esse programa aqui também, que foi uma aula, né, doutora Adriana, com vocês. Foi realmente uma conversa muito rica aqui que nós fizemos hoje. E você que nos acompanha, curte, comenta, compartilha, manda lá um recadinho no canal do YouTube do JRS e continua acompanhando as histórias que fazem o mercado de seguros pulsar. Até a próxima.